Gente, hoje tá fazendo 22 graus aqui. E aí eu tive que sair um pouco de casa, né? Porque não dá. Porque isso é raro. Olha, agora hoje é dia 24, 25 de abril. E é a primeira vez que eu tô usando, assim, blusinha regatinha. Isso é muito raro, é um evento. A última vez que eu usei, assim, roupa tranquilo, sem blusa, foi em setembro do ano passado. Ou seja, não dá pra ficar dentro de casa quando tiver esse tempo. E eu tô aqui comendo meu doce favorito. Hum, que é da M&S. É isso aqui, ó. Nossa, eu tô super recheado esse. Sabe aquele sorvete, Ben Jerry? É o meu sorvete favorito também. E, meu, é muito bom. Às vezes eu compro esse daqui e coloco em cima do sorvete. Aproveitando que eu saí, eu queria fazer um vídeo de conversa. Falar o porquê que a gente mora aqui em Londres. Assim, a gente decidiu e aconteceu tudo muito rápido. Eu tô com meu esposo já desde os meus 15 anos, faz um bom tempo, agora eu tô com 28. E a gente casou, e aí começou as responsabilidades. Começou a ficar muito difícil nossa vida no Brasil. O dinheiro não tava dando conta. A gente viu que ficando ali demoraria muito tempo pra gente conquistar nossas coisas. Porque o dinheiro tá praticamente sendo o básico, entendeu? E olha lá, porque chegava no final do mês e já não dava mais pra fazer muito, não sobrava dinheiro nunca. Eu sempre tive família que morou fora, então eu já sabia que tinha essa possibilidade de quando eu crescer, eu ir morar fora do Brasil, né? Quando eu tinha 14 anos, eu não lembro agora, não sei se foi 12 anos, 14 anos, eu fui visitar eles na Itália e tal, então todo mundo já falava, ai, nossa, um dia você vai morar lá, né? Um dia você vai morar lá. E aí eu ficava com isso na cabeça, eu sabia que quando eu crescer tinha essa possibilidade, porém eu precisava resolver minha vida primeiro, né? Não dá pra simplesmente ir quando eu tivesse 17 anos, assim, sem nada, ou quando eu era menor de idade. E aí foi quando eu casei. E quando eu conheci meu esposo, eu conheço ele desde quando eu tinha 8, 9 anos. Quando a gente começou a conversar sobre namoro, sobre ter essa possibilidade de a gente ficar junto, foi a primeira coisa que ele mencionou. Ele falou, quando a gente casar, já fica sabendo que a gente nunca vai morar fora, tá? Aí eu falei, tá bom, né? Vamos ver. Se ele disse, então tá bom, pra mim tudo bem. Falei, nossa, mas rápido assim, né? Vamos ver primeiro como funcionam as coisas. Enfim, a gente começou a conversar, daí demorou um tempo, e começou a namorar, aí a gente casou. E aí, nesse primeiro ano, uma já é difícil, que é primeiro ano de casado, né? Tem as suas dificuldades ali, o primeiro ano de casamento. E pra gente foi muito difícil, e fora essa área financeira, vendo na pele, né? Que vida de adulto não era fácil. Aí saiu da boca dele mesmo, ele não precisou nem de muito. Ele mesmo já pegou e falou, e se a gente morasse fora? E se a gente tivesse a possibilidade de a gente ir morar fora, você fazer sua cidadania e a gente procurar outro local pra gente morar? Eu sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E aí foi quando a gente começou a conversar, eu comecei a correr atrás. Foi muito mais fácil pra mim ir pra Itália, porque eu já tenho minha família lá, já tenho experiência dos meus tios que moram lá. Então eles meio que já sabiam o que eu precisaria fazer. Mas mesmo assim, eu fui no consulado, saber se tinha mudado alguma coisa das regras. Comecei com parte da documentação. Você precisa aprovar, você precisa carimbar, você precisa fazer as coisas. Aí eu comecei a pesquisar da parte dele também, né, do meu esposo, porque a gente já era casado, então ele conseguiria através da minha cidadania. E aí ver o processo também. Só que assim, até então a gente não sabia qual o local que a gente ia morar. A gente sabia que precisava fazer uma cidadania, porque pra morar na Europa precisava. E aí foi quando a minha irmã entrou em contato comigo, assim, não que entrou em contato, é normal de irmã, né? A gente sempre tá conversando. E aí foi quando ela mencionou que ela morava nos Estados Unidos e ela não tava tão feliz lá, mas que ela precisava ir pra outro lugar. Ela já teve experiência de morar na Itália, teve experiência de morar lá nos Estados Unidos. E ela não tava muito contente também. Ela tava vendo pra ela sair dos Estados Unidos, mas ela não tinha certeza de qual lugar ela iria. E a gente falou, olha, a gente também tá pensando em fazer nossa cidadania e também a gente não faz muita ideia. A gente queria chegar lá e ver o que vai fazer, né, e tal. E aí foi quando ela mencionou pra gente daqui da Inglaterra, como ela tinha já uns conhecidos dela que moravam aqui na Inglaterra, então meio que podia saber mais ou menos como que foi. Tipo, porque assim, sempre que você for morar em algum lugar, eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é como que uma pessoa vive lá, os lados positivos e os lados negativos. Então foi muito bom que ela teve esse pessoal que já morava aqui há muitos anos pra ter uma decisão final, né? E por ter família, seria muito mais fácil, né? Porque, se você tem alguém ali, fica muito mais leve esse processo, né, de mudança. E aí foi quando a gente decidiu de vez vir aqui pra Inglaterra. E como ainda a Inglaterra tava na União Europeia, então era muito mais fácil entrar com o passaporte europeu. Hoje em dia mudaram um pouco as regras, e eu lembro que quando eu fui fazer minha cidadania, quando a gente decidiu realmente vir pra morar na Inglaterra,
Foi uma correria, porque a gente não sabia se ia dar tempo de fazer a cidadania enquanto a Inglaterra ainda estava na União Europeia. Sorte a nossa que eles ficaram adiando tanto esse Brexit, que acabou dando certo. Deu que a gente veio, conseguiu vir pra cá, e o Brexit saiu, tipo assim, 1 ano depois que a gente tava aqui. Mas a gente já tava com aquele receio, a gente tava com medo de fechar as portas antes da gente terminar a cidadania. E assim, foi um processo bem leve, graças a Deus, porque assim, eu sei que muita gente, pra vir pra cá, não teve essa experiência, teve que dividir quarto, teve que trabalhar com um trabalho que não é muito legal. Então assim, foi uma experiência muito leve pra gente, apesar de ser sempre difícil, né? Uma mudança assim de um país pra um lugar sempre vai ser muito difícil. Eu fui fazer minha cidadania. Se vocês quiserem um vídeo sobre como foi meu processo de cidadania e o processo do meu esposo pra ganhar a documentação, tanto lá na Itália quanto aqui, já deixem nos comentários que eu quero fazer muito esse vídeo, e espero que vocês gostem bastante desse tipo de conteúdo. Aí a gente decidiu vir pra cá. A minha irmã e o cunhado e as crianças, eu tenho 2 sobrinhas, né? Eles já tinham todas a cidadania italiana. Eles já tinham inglês e eles meio que já sabiam que a Europa funcionava, porque eles já moravam na Itália. A gente veio cru. A gente não sabia falar hi, a gente não sabia falar bye, a gente não sabia, nem tinha muita experiência lá no Brasil, que a gente era jovem. Então, assim, foi bem complicado nesse início. Como eles já tinham toda a documentação, o meu cunhado veio primeiro aqui pra Inglaterra, porque eles tinham conhecidos também que já moravam aqui, que meio que ajudaram eles nesses primeiros dias, né, até achar um local, achar um carro, achar um trabalho, alguma coisa assim. Então, por isso que é muito bom você ir pra um local que já tem algum conhecido seu. Mesmo que seja colega, gente, mesmo que seja colega, uma pessoa distante, façam perguntas, vê certinho com eles os pontos positivos, pontos negativos, porque isso vai mudar completamente a sua visão. Aí o meu cunhado então veio primeiro, ele conseguiu a casa para nós todos ficarem juntos, ou seja, 4, 5, 6 pessoas morando junto, então seria bom pra gente por conta do financeiro, né, que a gente dividiria todas as contas, e também a gente ajudava com as crianças, né, as crianças eram pequenas ainda, e a gente teria todo o suporte deles, eles o nosso, né, e deu certo. Ele arrumou todo o local, casa pra gente, era uma casa bem pequenininha, era tipo 2 quartos pra nós 6. Então ficou eles em um quarto, todos juntos, e eu e o Cris em um outro quarto separado, e era tipo, nossa, era muito pequena a casa, assim, pra nós tudo. Nesse meio tempo que meio que ficou o meu esposo, a minha irmã e as crianças continuaram no Brasil, se preparando ali, trabalhando pra conseguir juntar mais dinheiro. Enquanto isso, eu deixei o Brasil pra ir pra Itália, na casa dos meus tios, pra fazer minha cidadania, e o Lê, que é meu cunhado, veio pra Inglaterra para planejar tudo. Então nesse meio tempo tava meio que todo mundo ali trabalhando para que se desse certo, né? Mudando de lugar porque começou a vir muita gente daquele lado lá. Aí aqui vai ficar mais fácil. O cara falou que não pode usar tripod aqui, então eu vou ter que segurar assim na mão. Se tudo bem pra vocês. Ah, talvez eu possa deixar aqui, ó, na minha mão. Ai, que legal! Tá estranho pra vocês? Vamos ver, vou continuar assim. Enfim, eu tava contando, né, gente? Eu saí do Brasil sem experiência nenhuma. Eu tava muito cru. Hoje eu olho pra trás, assim, eu falo assim, meu Deus, que era muito ingênua, era muito criança. Eu não tinha muita coisa. O bom é isso, né, que eu mudei e a gente não tinha nada. Então é muito mais fácil, né? Se você já tem um emprego bom, se você tem muita coisa na sua casa, se você tem condição lá do Brasil, eu acho que é muito mais difícil deixar o país. Pra gente que não tinha nada, então era muito mais fácil, né? A gente tava só começando a nossa vida. E aí eu só fui. Eu fui pra Itália. Nossa, num dia eu vou ter que contar pra vocês como que foi chegar pela primeira vez. Eu não sabia nada de inglês, entendia muito pouco de italiano. E aí eu cheguei no aeroporto de Amsterdã, me pararam lá. Nossa, foi o maior esquema. Só que era muito ingênuo, né? Hoje em dia eu viajei, sei lá, pra muitos países e hoje, tipo, era coisa básica, entendeu? Que eu poderia ter evitado. Mas, né? Acontece, faz parte do processo. Aí, nesse tempo, meu cunhado, ele tava aqui na Inglaterra, ajeitando tudo. O Cris tava trabalhando de lá, a gente tava com as crianças lá também, esperando toda a documentação. E eu tava na correria lá na Itália, dependendo dos meus tios, praticamente, pra me ajudar com tudo. Cheguei lá, nossa, tive vários problemas com a minha cidadania. Mesmo eu pensando que ia ser um processo fácil, porque, né, eu já tenho minha família, que já tem todo o meu histórico lá da minha família. Nossa, gente, foi Deus, assim, na hora. E nisso a correria do Brexit, a gente tava com medo da Inglaterra sair, aí não tem como a gente entrar mais aqui, morar legalmente. Assim, como a minha irmã já tinha ideia, né, queria vir pra cá, a gente falou, por que não? Querendo ou não, é uma potência muito grande a Inglaterra, questão de dinheiro, assim, é uma das melhores moedas que existe hoje no mundo, é mais valorizada até que o dólar. Então, assim, eu acho que tudo
era pra gente estar aqui, entendeu? Deus foi tão bom que aconteceu tudo naturalmente. Daí, nesse meio tempo, o Cris foi me encontrar. Nossa, a gente tava na base da fé, assim, porque eu tava lá no processo da minha cidadania ainda não tava fechando, tava chegando. Eu queria estar, de qualquer maneira, na Inglaterra no Natal. Eu saí do Brasil em maio e no Natal eu queria muito ir na Inglaterra, porque eles falavam que tinha o prazo de 6 meses para a cidadania estar pronta. E a gente na correria, com medo do Brexit, com medo das coisas de não dar certo e tal. Até que a gente falou, amor, pode ser que saia amanhã, pode ser que demore mais. Eles estão dificultando, mas precisa sair, uma hora ou outra precisa sair. Então compra a passagem, vem pra cá, porque quando sair, no dia seguinte a gente já vai pra Inglaterra. E foi quando o Cris pegou, comprou a passagem, assim, não tinha saído da minha cidadania ainda. Aí ele conseguiu entrar lá na Itália. Aí foi quando aconteceu tudo, a cidadania saiu. Aí nós dois embarcamos pra Inglaterra. E ali começou a nossa vida aqui. No início, assim, foi meio ruim. O Cris teve que ficar 6 meses parado dentro de casa, porque não tinham dado carimbo. E lembra que eu falei que a gente era muito ingênuo? A gente poderia ter perguntado, hoje que a gente viaja o mundo, que a gente tá bem, que a gente conhece como que funciona e tudo, que a gente não precisa ter medo, que hoje a gente sabe os nossos direitos, a gente olha pra trás e a gente fala, por que a gente não fez isso? Por causa de um carimbo que eles poderiam ter dado no aeroporto, o Cris poderia ter trabalhado assim que chegasse no dia seguinte, mas a gente ficou com medo de perguntar ali na hora, deles barrarem a gente, de não poder, e a gente acabou não perguntando no aeroporto, já entrou com processo, né, pra ele ter a documentação legalizada aqui. Só que nesse meio tempo tinha que esperar ficar pronto pra ele poder começar a trabalhar. Ele ficou em casa, o que foi bom, porque ajudou muito, né, com as crianças. Aqui o ano letivo começa no meio do ano. A Lia ainda era muito pequenininha, minha sobrinha menor, ela tinha acho que 2 aninhos. Então ela era muito pequenininha ainda pra mandar, e ainda tinha que pesquisar todas as coisas de escola, de trabalho e tal. Só que assim, eu comecei a trabalhar, Deus foi tão bom que eu cheguei aqui praticamente com trabalho. Muito rápido mesmo, aconteceu tipo tudo muito rápido. E eu acho que Deus já tinha tudo planejado pra gente. É isso, foi por isso que a gente escolheu, que a gente parou aqui na Inglaterra, foi por mais ter mesmo a minha irmã por aqui, a minha família, amigos deles que já moravam aqui, já sabiam como que era. A gente veio pra cá porque com a cidadania italiana dava pra gente entrar aqui e morar legalmente, a gente não queria morar em algum país e ficar ilegal. E foi por isso, no final, porque que a gente veio parar aqui na Inglaterra. E se vocês querem saber mais sobre a história da cidadania, sobre como que foi as primeiras coisas, os primeiros momentos, cidadania também do Cris, as coisas, que a documentação dele, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo falando pra vocês contando mais sobre. Um dos vídeos que eu quero comentar também, que eu quero fazer, é sobre o nosso primeiro trabalho aqui na Inglaterra, que, gente, a gente precisa comentar sobre essas coisas, porque a gente pode esquecer também, né? Então é muito legal, assim, relembrar quando a gente chegou, como a gente era ingênuo. O nosso primeiro passeio aqui em Londres, a gente chegou aqui em Londres só pra ajudar, tava chovendo, a gente não entendeu, foi a nada do metrô, foi um caos danado. A gente chegou, tava eu, o Cris, minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado, aí os meus tios da Itália veio pra cá também, e só que assim, ninguém sabia nada, a gente não sabia nem os pontos turísticos, a gente não pesquisou, a gente tava tão na documentação que a gente nem pesquisou, assim, nem foi um momento turista, sabe? Mas eu vou fazer um vídeo contando tudo certinho pra vocês. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, me fala, deixa o like e subscribe, porque eu tô precisando de bastante gente por aqui, hein? E também me segue lá no TikTok, no Instagram. Um beijo e até a próxima!